O título da mensagem de hoje é uma pergunta com a seguinte colocação: a fé em Deus e a ciência se contradizem? A ciência se define como a observação, identificação, descrição, investigação experimental e explicação teórica de fenômenos. A ciência é um método que a humanidade pode usar para obter maior compreensão do universo. É uma busca pelo conhecimento através da observação. Os avanços na ciência demonstram o alcance da lógica e imaginações humanas. Entretanto, queremos dizer que a crença de um cristão na ciência nunca deve ser como nossa crença em Deus. Um cristão pode ter fé em Deus e respeito pela ciência, contanto que nos lembremos do que é perfeito e do que não é. Nossa crença em Deus é uma crença de fé. Cremos em seu Filho para a salvação, temos fé em sua palavra para instrução e fé em seu Santo Espírito para orientação. Nossa fé em Deus deve ser absoluta, pois quando colocamos nossa fé em Deus, confiamos em um Criador perfeito, onipotente, onisciente. Nossa crença na ciência deve ser intelectual e nada mais. Podemos contar com a ciência para fazer muitas coisas importantes, mas também podemos ter por certo que a ciência cometerá erros. Se colocarmos fé na ciência, confiamos no homem perfeito, pecador, mortal e limitado. A ciência, através da história, tem se equivocado a respeito de muitas coisas, como o formato da Terra, vacinas, transfusões de sangue e até mesmo reprodução. Deus jamais se enganou. Um cristão não deve temer a verdade, e então não há razão para que um cristão tema e odeie a boa ciência. Aprender mais sobre como Deus criou o nosso universo ajuda o povo, a raça humana, melhor dizendo, a apreciar a maravilhosa criação. Expandir nosso conhecimento nos ajuda a combater a enfermidade, a ignorância, mal-entendidos. Contudo, é perigoso quando os cientistas buscam sua fé na lógica humana acima da fé em nosso Criador. Essas pessoas não se diferenciam em nada de qualquer devoto de uma religião. Fatos para defendê-la. Ainda assim, os cientistas mais racionais, mesmo aqueles que se recusam a crer em Deus, admitem que há um grande vazio em nosso entendimento do universo. Eles admitem que nem Deus, nem a Bíblia podem ser provados ou deixar de ser provados pela ciência, assim como muitas de suas teorias favoritas também não podem ser provadas ou deixar de ser provadas. A ciência existe para ser uma disciplina verdadeiramente neutra, que busca somente a verdade, e Deus sempre teve a intenção que viéssemos a Ele através da fé e não através da lógica. Grande parte da ciência apoia a existência da obra de Deus, como nós lemos no Salmo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quem pode negar? O ateu nega, mas é a verdade da palavra de Deus. Conforme a ciência moderna descobre
mas a respeito do universo, mais evidências encontramos a respeito da criação. A assombrosa complexidade da reprodução do DNA, as intrincadas e interconectadas leis da física e a absoluta harmonia das condições e química aqui na Terra, tudo isso serve de prova à mensagem da Bíblia. Um cristão deve abraçar a ciência que busca a verdade, mas rejeitar, entre aspas, os sacerdotes da ciência, que colocam a sabedoria humana acima de Deus. E nós lemos o apóstolo Paulo, um grande erudito, o maior escritor da Bíblia Sagrada, no capítulo 1 da sua carta aos Romanos, versículo 19 a 22, ele deixa bem claro que nós podemos ter uma convicção absoluta de que todo o universo criado anuncia a presença de um Deus Todo-Poderoso. E quando a pessoa nega isto, ele está num caos, porque está vivendo em trevas. Diz o texto bíblico, repetindo, Romanos, capítulo 1, versículo 19 a 22. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Então queremos dizer com essa palavra inexcusável que uma pessoa que nega a existência de Deus e sua fé é depositada exclusivamente na ciência, ele não tem desculpa nenhuma no dia de juízo final. Ele não pode se desculpar com qualquer argumento dele, como diz aqui o apóstolo Paulo. É tão evidente a existência de Deus que se observa pela criação, pelo universo criado, que negar essa evidência é ficar numa condição sem qualquer defesa. Porquanto, continua o texto bíblico, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E quero concluir mais, meu prezado ouvinte, que a situação anômala que estamos vivendo é decorrência desse abandono de Deus, como diz ainda o apóstolo Paulo na continuidade desse capítulo 1 da carta dele aos Romanos. Ele põe com bastante convicção que esse abandono de Deus, que parece desconhecido, as consequências são observáveis na nossa sociedade. Diz ele, porque por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpezas, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou
há um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Aí está o resultado de, às vezes, certos homens se colocaram, Deus não existe, e fazem até pouco caso da preocupação de determinadas pessoas que se aproximam de Deus, crendo no que a sua palavra expõe, e as consequências nós observamos através da própria sociedade nos dias atuais. O que existe atrás daquilo que ainda não é público, no que concerne a mudança de sexo de crianças ainda quase que recém-nascidas, sendo ensinadas, tendo uma orientação sexual de homem com homem, de mulher com mulher, treinadas por professores nas escolas públicas e outras circunstâncias mais, é um descalabro que só pode se explicar pela ausência de Deus na vida de pessoas ilustres que compõem a nossa sociedade presente, não exclusivamente no Brasil, mas em todo o mundo. Então, meu prezado ouvinte, tenha fé em Deus. Repito, tenha fé em Deus, porque assim você estará bem servido. O nosso Deus não dormita, mas Ele está sempre velando em favor daqueles que o servem.